Você já entrou como produtor do Bujanra ou não? Não, mano. Entrei. É muito louco isso na cabeça também. Porque foi uma lição de humildade. Porque eu saí da Globo, encerrou o contrato, fiquei 1 ano lá. O nosso programa ganhou um prêmio tem um prêmio interno, né? Tipo, dos melhores do ano, assim, tipo, dos Melhores projetos. do ano, bicho. Melhores do Eita, ano do projeto, sei lá. eita. Então, todo mundo que tava lá ganhou um prêmio, cara. Que o quadro deu certo, que o quadro renovou pro ano seguinte, só que com outros lugares. Então foi Pirituba, foi E não teve nem chance outras. de você ficar lá? Não deu Cara, audiência? todo mundo que quis ficar lá, ficou. Ficou assim, se esforçou pra ficar. Eu não quis ficar. Eu poderia ter ficado lá depois. Assim, depois de ter entrado na TV Cultura, ter voltado pra lá num outro momento, se eu tivesse investido forte nisso. Uhum. O Henrique, que fez comigo, ele ficou lá. Ele foi fazer a faculdade de jornalismo por causa da Globo, porque ele tinha entrado, não estava fazendo faculdade, batalhou, Porque, ficou para lá. lembrar, esse projeto você não necessitava ser jornalista. Não, você tinha que conhecer, tinha Você que tinha que ser manjar da do quebrada. Você bairro tinha que manjar da quebrada. e gostar da questão do E jornalismo. de falar, E se de falar, comunicar. mas você não era necessário que você tivesse faculdade. Não. Você, por acaso, estava fazendo naquela época. Mas você não necessariamente precisava ter a faculdade de jornalismo. Então, quem quis ficar, ficou. E por que você não quis ficar? Qual que foi a... Foi um período difícil na minha vida, por quê? Eu tava. Pra mim foi muito difícil lidar com pressão na época. Uhum. Porque tinha uma pressão da Globo de dar resultado e Uhum. tal, você fazer direitinho, pá. Eu tinha uma pressão da minha família, porque, Diogo, é a sua única chance, cara. Sua única chance de fazer dar certo. Então tinha muita expectativa dos meus pais pra eu poder ficar lá e ficar depois do projeto. Dos profissionais lá de você dar resultado. Eu tinha da faculdade, porque de repente eu virei a estrelinha da São Judas ali. Uhum. Porque foi uma baita propaganda para a faculdade quando eles souberam que aluno do primeiro semestre de jornalismo entra na Rede Globo e passa no SPTV quase toda semana. Para a faculdade foi um baita marketing. Para eles era legal falar. Então no jornal interno da faculdade tinha matéria minha direto falando sobre isso. Uhum. Fui dar entrevista lá para os alunos, pessoal. Então, de repente, o pessoal todo mundo queria ser meu amigo, falar comigo. Teve um professor, que eu lembro o nome dele, mas não vou citar nomes, mas eu ficava muito cansado, cara, porque eu trabalhava muito, fazia muita coisa. Na época, eu ainda dava catequese, ainda fazia outras atividades em paralelo. Não tocava com vocês mais. Até voltei brevemente e saí de novo, por conta do que eu vou falar agora. O professor, ele falou assim, eu dei uma pescada na aula assim, eu sentava no cantinho, cara, de boa. Uhum. Ele, Diogo, não é porque você trabalha na Globo que você vai cochilar na minha aula. Recalcado? Sim. Eu me senti, foi foda, cara. Teve gente que me chamou de vendido. Você trabalhando nessa emissora, você é um vendido e tal. E teve a galera que falou, você tem que dar certo. Tinha pessoal com essa personagem pra entregar currículo. Então eu me senti muito mal. Uhum. E dentro de mim uma pressão muito grande para não decepcionar ninguém. Eu sempre tive um problema muito grande de, cara, eu preciso atender a necessidade das pessoas. Da minha família, quero honrar, eu tô honrando eles aqui, eu tô honrando a minha faculdade, tenho que honrar o meu trabalho, tenho que honrar meu bairro. Cara, quando eu entrei nesse negócio, eu me senti, parecia que minha casa era a subprefeitura. Porque todo dia alguém apertava a campanha e falava, Diogo, tem um cano na minha rua que tá esburacado, tá maior cheiro de esgoto. E eu, faz uma reportagem, tudo na minha vida era faz uma reportagem lá. Então o próprio bairro, o pessoal ia na minha casa, cara, pra poder ficar falando de problema que Pedindo as tinha. coisas, né? Pedindo, faz uma reportagem. E se eu falava, putz, não dá pra fazer, porque quando você tá lá dentro, você sabe que tipo de pauta passa e que pauta não passa. Uhum. Tem que ser algo ou muito grandioso no sentido de, tipo, não é um furo no cano, é um meteoro no cano. Não é
uma criança inteligente. É a criança que sabe todos os estados, todos os países e capitais de todos os lugares do mundo. É uma coisa grande que passa. Então, tipo, furou um negócio, cara, não é assim que faz uma reportagem, vai. Quem faz isso bem é a Record, que pega muito essa coisa do jornalismo mais coisinha pequenininha. A Globo já tem outro padrão de linha editorial. Uhum. Então o pessoal ficava com raiva de mim. Então olha que louco. Pressão no trabalho, na faculdade, da família, No bairro. no bairro, né? Tinha saído de um relacionamento que acabou de um jeito não muito legal. Foi muito difícil pra mim naquela época. Então eu entrei numa baita de uma depressão, cara. Entrei numa depressão muito grande, de medo de não conseguir. E aí eu fui pro psicólogo. Aí foi meu primeiro contato com esse mundo terapêutico mesmo. Uhum. Fui lá no psicólogo, fui no psiquiatra. Cara, e comecei a tomar remédio. E eu tomava muito remédio, cara. Muito remédio. Pra poder conseguir me sentir um pouco melhor. E o que é que rolou? Eu tomava muito, eu comecei a ficar nervoso para poder gravar. Eu ia para reunião tenso, nas reuniões de pauta, com medo, muito medo. E o que rolou foi que eu já gravava as reportagens sem saber o que eu tava fazendo. Tanto remédio que eu tomava, cara. Pra você ter noção. Teve os últimos. Você fala pra mim, Diogo, você lembra de algum vídeo? Eu lembro do primeiro e do segundo. O resto eu não lembro. Cara, eu não lembro como eu fiz. Por conta de Rivotril, de outros remédios que eu tomava na época. Não lembro. E aí, cara, aí eu não. O pessoal me via meio estranho, achava que eu tô falando da minha cabeça. Eu acho que o pessoal achava estranho, né? Tipo, acho que o Diogo tava usando droga, não sei o quê, porque o cara tá estranho. Cara, eu emagreci muito. Juro pra você, cara, eu parecia um cracudo, mano. Juro pra você. Assim, magro. Assim, tipo, o cara tá. E eu tava desaparecendo. Aí teve um dia que eu peguei e botei um Joy Division, um Cabernet Sauvignon e tomei um monte de remédio e tentei fugir da realidade, cara. Tentei ir embora, né? E eu trabalhando lá ainda, cara. Só que eu não fui, graças a Deus. Não fui. Minha mãe chegou em casa, viu, tal. Fui salvo, graças a Deus. E aí o rapaz que trabalhava comigo, o cara da minha equipe, eu tive que falar pra ele. E eu falei, não fala pra ninguém lá. E bora fazer o trampo. E foi. E eu não contei pra ninguém que eu tava passando por depressão, tava tomando remédio, tava ruim. Até o último dia de contrato, cara. Porque meu maior medo era o quê? Eu falar e eles me afastarem. Eu falei, não vou ser afastado. Então era muito louco, que apesar de eu estar passando por um problema, eu não quis largar o osso. E foi muito bonito que uma das pessoas responsáveis pelo projeto, no final eu pedi, dar os feedbacks do projeto inteiro, ela perguntou, teve algumas vezes que você faltou, você não estava meio estranho na reunião, o que estava acontecendo com você? Aí eu contei a verdade. Isso já com o contrato... Quando acabou o contrato, eu contei a verdade. E ela, não vou citar nomes, para não expor ninguém, mas ela teve uma empatia. Ela olhou nos meus olhos e falou assim, cara, qual remédio você toma? Eu tava tomando 4 na época. Aí ela, eu também tomo esses remédios. Eu te entendo. Não é fácil, não. Cara, ela falar aquilo pra mim me deu um... Eu me senti menos sozinho, tá ligado? E aí beleza, acabou o contrato, não renovou. Se eu tivesse que voltar pra... Olha que louco, eu era CLT lá. Não era, embora fosse um projeto, eles não contrataram como se fosse terceirizado. Foi CLT. Eu saí de lá, se eu quisesse voltar pra lá, eu tinha que passar por todo o processo de estágio pra poder entrar lá. Olha que louco. E aí eu passei na TV Cultura, fui pra TV Cultura. Só que na TV Cultura eu fui como estagiário. Então olha que louco. Quando eu falei de lição de humildade, eu tinha saído de uma emissora e aparecendo na televisão, e de repente uma emissora menor no sentido de alcance, acho que maior, acho não, né? Tenho certeza. A TV Cultura tem uma questão muito mais voltada à cultura, o próprio nome diz, né? Mais erudito, é um conteúdo mais denso, não é conteúdo mainstream,
né? Então fui pra outra TV que era maior em outro sentido, a grandiosidade da TV Cultura. E pra lá eu fui pra condição de estagiário. Saí de um salário que não era tão alto, mas era bacana, para um salário muito pequeno.